Bem, então, eu escolhi abordar esse assunto a partir do Sartre, justamente porque, nesse caso, a gente pode fazer uma ligação entre a ideia de liberdade, que é essencial no existencialismo, e a ideia de engajamento, né? Mostrando que há uma ligação muito forte entre liberdade e compromisso. Ou seja, nós entramos diretamente no terreno político, né, ou ético-político, ao mostrar que a liberdade é sempre uma liberdade comprometida, uma vez que todos nós, mas muito especialmente o intelectual, pela sua visão reflexiva da realidade, né, vivemos em situação, né? Então, a situação específica do intelectual é essa, né, de ter condições de refletir criticamente acerca da realidade. Isso ele o faz a partir dessa inseparabilidade entre liberdade e compromisso, né? Consequentemente, quando você tem, então, um intelectual desempenhando essa função, né, você já tem alguém que está naturalmente inserido, né, num momento de perturbação histórica, de crise histórica, né, e de certas problematizações caráter ético-político, né? O intelectual, então, dentro desse cenário é que vai exercer a sua função, né? Que é, em grande parte, negativa, né? Quer dizer, deriva da liberdade do intelectual, esse poder que ele tem de se colocar, né, diante da realidade, com esse potencial de negação, que é necessário à crítica, que sempre fez parte, né, da crítica. Então, digamos assim, a lição, não é, sartreana, tanto do ponto de vista teórico quanto da própria prática, né, do autor, ela vai sempre muito nessa direção. Portanto, trata-se de uma liberdade, principalmente quando nós a relacionamos ao intelectual, muito difícil, né? Um exercício difícil de liberdade. Difícil porque essa situação em que se vive, ela completamente, ela está repleta de determinações e de obstáculos à própria liberdade e à própria tomada de consciência crítica, né, daquilo que nos rodeia. Ou seja, tudo tende a nos determinar, tudo tende a se transformar em obstáculos, né, ao exercício livre da subjetividade, digamos assim, né, em todos os seus aspectos, inclusive o aspecto moral e político. Então, esse conjunto de obstáculos, que na verdade não é nada mais do que a história, não é, que se vive, né, o intelectual o enfrenta reflexivamente através de seus instrumentos próprios, né, que são a crítica, a escrita, em todos os seus gêneros, né, e essa tentativa, então, de desvendar, né, para si e para os seus contemporâneos, né, principalmente a sociedade, né, no sentido bem contemporâneo do termo, né? A tarefa do intelectual, isso é muito presente, né, nas ideias do Sartre, a tarefa do intelectual é sempre uma tarefa ligada à sua contemporaneidade, ou seja, à sua hora, como ele diz, né? Seu tempo, a sua hora, e exercendo a sua ação diretamente nesse contexto, é que ele desempenha a sua função, né? Ou seja, que ele se coloca como um sujeito, né, histórico efetivo. Isso nas mais variadas situações que ele venha a viver, né? Desde as situações de um intelectual assim, que nós podemos considerar como completamente independente, um escritor, etc., né, que é igualmente engajado no seu tempo, até aqueles que, por força das circunstâncias, têm que exercer um papel de ordem política, mais ligado, né, a questões de Estado e a questões de política conjuntural, né. De qualquer forma, essa é a visão, né, que eu acho que nós devemos guardar e, na medida do possível, tentar recuperar, né, dentro dessa tentativa, né, de definir
contemporaneamente o papel do intelectual. Veja que o engajamento e o compromisso, sendo sempre como a sua época, né, o intelectual deve abandonar certas prerrogativas que no passado foram vistas como inerentes ao exercício do trabalho intelectual. Uma delas é a universalidade no seu sentido abstrato, né? Ou seja, é claro que o intelectual trabalha com ideias. Nesse sentido, ele está sempre resvalando, né, o abstrato e o universal. Acontece que o engajamento e o compromisso reais, né, são sempre assumidos dentro de situações concretas, né? E as situações concretas são moralmente e politicamente configuradas, né? E é nisso que se dá a intervenção. Portanto, o engajamento não é apenas uma tomada de posição pura e simples acerca dos acontecimentos, mas deve mesmo ser uma espécie de intervenção. Ainda que essa intervenção seja teórica, se o intelectual não tiver oportunidade de exercer algo mais próximo do poder, né? Mesmo assim, essa intervenção tem que ser diretamente ligada a uma situação muito bem definida, né? Agora, o fato de que essa situação é definida na sua singularidade não diminui em nada o valor dessa reflexão e o valor da posição do intelectual enquanto uma espécie de representante desse universal, né? Apenas o que nós, quer dizer, aquilo que o Sartre acha conveniente acentuar, né, é que, como em cada situação particular, em cada indivíduo singular, você tem uma certa experiência de valores universais, que é própria de uma certa época, de um certo grupo, né, e mesmo dos indivíduos, né? Então você não abandona a universalidade quando examina, intervém, critica, né, situações particulares. Simplesmente você verifica, e nisso estaria a capacidade do intelectual de sintetizar, né, o universal e o particular, de maneira concreta, né, você verifica como aquela experiência vivida particularmente, né, num drama bem circunscrito, né, seja subjetivo, seja coletivo, né, apresenta características de ordem universal. Quer dizer, como é que aquele indivíduo, aquele grupo, aquela época, né, assimilam esses valores, transfiguram esses valores e os transformam numa experiência concreta, né? Portanto, o intelectual não renuncia à verdade no sentido tradicional, nem à universalidade, ele renuncia apenas ao caráter abstrato dessas categorias, né? E procura mostrar que toda a prática humana é uma síntese, né? Uma síntese em que a verdade, no seu sentido geral, aparece configurada e vivida, né? Sofrida, né? Numa experiência concreta, né? E assim ele consegue, então, decifrar a si mesmo, sua época, né? Os seus contemporâneos, né? Atingindo a verdade disso, né? Sem simplesmente aplicar, né, às situações históricas particulares uma noção de verdade que vigore, por exemplo, no céu das ideias, né, e que simplesmente seja aplicada às práticas humanas. Então, justamente essa questão, ela diz respeito ao modo de intervenção, né? O engajamento é uma intervenção. Como essa intervenção deve acontecer? Para o Sartre, ela tem que ser a mais direta possível, né? O intelectual, para o Sartre, ele não é o intelectual engajado, isso diz respeito a vários gêneros intelectuais, não é só o ensaísta, o cientista político, mas também o romancista e o literato, não é? Ele não deve se deixar limitar pelas meias palavras, né? A intervenção dele deve ser direta e deve ser contundente, porque só assim ele estará representando o papel de oferecer aos seus contemporâneos uma espécie de espelho crítico através do seu trabalho, da sua escrita, né, do que está acontecendo. Com esse caráter direto da intervenção do intelectual,
que Merleau-Ponty não concorda. Ele acha que a função do intelectual, e principalmente no caso do filósofo, ela deveria comportar mediações reflexivas. Ou seja, em outras palavras, um certo distanciamento da prática concreta e, portanto, dessa intervenção, no sentido de poder pensá-la em termos de uma totalidade ou, pelo menos, de um significado mais amplo do que o momento político, o momento histórico que se vive diretamente, não é? Então ele acha que, o Merleau-Ponty acha que esse seria o diferencial, não é, da intervenção do filósofo em relação, por exemplo, a um político profissional ou alguém mais diretamente presente nos acontecimentos, não é? Acontece que essa distinção entre a subjetividade engajada diretamente na história, não é? E uma subjetividade que estivesse, digamos assim, filosoficamente comprometida com a história, o Sartre não a aceita, né? E ele, em certa altura, ele diz ao Merleau-Ponty, o filósofo só é filósofo depois que morre, né? Enquanto ele está vivo e presente nos acontecimentos, né, ele está comprometido como qualquer outro ser humano, né? Então, agora é claro que isso envolve os riscos que o Sartre correu, né? E que justamente talvez uma outra posição, uma posição mais distanciada, poderia ter evitado, né? Mas esses riscos que são inerentes ao compromisso histórico, né, justamente você os vive enquanto não deseja aplicar à prática essas categorias lógicas e reflexivas que vão esquematizar, né, a história, esquematizar a ação política e fazer com que ela fique despojada daquela vida, né? Justamente essa tentativa de traduzir a prática num esquema teórico e reflexivo para melhor apreendê-la, né, corre o risco de esvaziá-la da experiência concreta vivida, né? O que também está muito presente na política. Isso tem a ver com a presença direta da subjetividade nas práticas humanas, né? O Sartre foi sempre contrário às grandes generalizações e universalizações abstratas. E, portanto, a presença da subjetividade, mas no sentido mesmo do sujeito singular, datado, né? Na história que ele faz e a qual ele também e pela qual ele também é feito, né? Isso é essencial, né? Ou seja, não se trata de você escolher entre uma generalização objetiva, digamos assim, né, que te oferecesse um quadro teórico compatível com a visão teórica, filosófica, né, da história, e, de outro lado, a subjetividade sempre presa às emoções, às afetividades e ao particular, ao singular. Não. O que se tem a realidade é feita dessa oposição, dessa contradição ou dessa dialética, né, entre dimensão subjetiva e objetiva. Eu acho que é possível fazer uma analogia entre o silêncio, ou, na verdade, um certo retraimento, né, dos intelectuais hoje e um certo processo cultural de esvaziamento de qualquer postura que procure uma validade crítica, né, que pretenda uma validade crítica, né? Então, na verdade, é um processo cultural amplo de desintegração, né, da consciência. Ou, se nós quisermos usar uma linguagem assim de tipo frankfurtiano, da consciência emancipada, né? Então, o que acontece? Essa transição, eu diria que é uma espécie de revisão de valores, não é? Que até aqui tem pautado, inclusive, a presença, né, do intelectual no mundo histórico, né, para fazer com que essa presença seja não apenas dispensável, como de algum modo até funesta. A figura do intelectual, então, no contexto que nós vivemos, né, ela vai se tornando cada vez mais
não apenas dispensável ou supérflua, mas também até prejudicial, né? Há um certo conjunto de interesses históricos que adquiriram hegemonia no mundo contemporâneo, né? O grande risco é justamente que essa transição ela não provoque tanto, digamos assim, um desaparecimento da figura do intelectual, mas uma espécie de metamorfose ou transformação, né, da sua função, né? E isso seria, no meu entender, isso poderia acontecer, no meu entender, dentro da seguinte linha de raciocínio, né? Durante muito tempo, a história da filosofia, por exemplo, nos mostrou o filósofo, o intelectual de maneira geral, comprometido com um conhecimento que coincidia sempre com a justificação da realidade, né? Isso é uma coisa assim que está presente, né, principalmente na filosofia moderna, né, mesmo nos seus períodos ditos mais críticos, né? Na verdade, a crítica que um cartesiano faz no século XVII ao seu tempo é uma justificativa dos tempos que estão nascendo, né? São os tempos da burguesia, né? A crítica que o Kant faz no século XVIII à razão é uma justificativa da razão positiva e científica, né? Então, sempre o conhecimento, o exame do conhecimento, ainda quando se quer crítico, ele é justificador. Então, os traumas históricos do século XX produziram, de alguma forma, essa separação entre o conhecimento e a justificação. E, portanto, você veja, por exemplo, que há agora correntes da filosofia verdadeiramente críticas, né, que exercem a crítica no sentido da negação e não da justificação daquilo que existe, né? Eu creio que o que pode acontecer com essa tentativa de, a partir da superfluidade e do caráter inútil do intelectual, ele vir a ser de novo cooptado, né, pelo sistema, né, é que, novamente, a função do intelectual tenderá a uma justificativa, né? Eu creio que o pensamento único já é uma amostra disso, porque nós temos o pensamento único não apenas como uma coisa, digamos assim, disseminada, né, mas sistematizada, inclusive por teóricos, né, da política e tal. Então, eu acho que haveria agora uma nova fase, né, que repetiria um pouco aquela do... Essa frase de novo. Vamos agora. Quer dizer, corremos o risco de entrar numa nova fase, né, que é aquela que o intelectual viveu, segundo o próprio Sartre, no século XVIII, né, que é do intelectual orgânico no pior sentido da palavra, né, aquele comprometido com o sistema, né, não no sentido revolucionário, mas no sentido mais conservador. Se nós entendermos que o intelectual se define pelo potencial crítico e negador, então sim, ele perderia. Nesse sentido, eu lembro de que quem insistia muito nisso era o professor Milton Santos, nas suas falas e nos seus escritos, né? Ele sempre dizia, intelectual crítico é um pleonasmo, né? O intelectual é sempre aquele que exerce a função crítica. Agora, a sistematização do pensamento único e a ampliação dele e, consequentemente, o estreitamento do campo, né, em que a crítica pode ser exercida, e a facilidade também com que ela é neutralizada, né, pelos meios de comunicação, pela mídia, e ela cai, assim, acaba caindo num certo vazio, né, pode trazer essa situação, né, tanto quanto paradoxal, né, do intelectual justificador, né, aquele que só vê como saída, né, de compreensão do mundo, né, um conhecimento, um entendimento que seja ao mesmo tempo uma justificativa do status quo. A crítica, para ela ser exercida, digamos assim, com alguma eficácia, com alguma densidade,
ela tem que cair num espaço de interlocução que seja organicamente organizado, por assim dizer. Esse espaço, digamos assim, organizado de forma totalizada, né, orgânica, como nós costumamos dizer, é o espaço público, em que os indivíduos não estão atomizados. Eles formam uma espécie de agregação susceptível de receber algum tipo de mensagem, mas não no sentido privado e isolado, mas num sentido mesmo de uma recepção pública e de uma assimilação pública de opiniões, de críticas e de propostas, né? Bem, uma vez que você tem um processo acelerado de destruição do espaço público, o interlocutor do intelectual é o indivíduo privado, mais do que isso, é o indivíduo atomizado, né? Com isso, você perde propriamente a noção de público, até no próprio sentido literário do termo, né? Você não tem mais propriamente um público. O intelectual não se dirige mais às pessoas a partir de uma certa expectativa, né, orgânica de recepção, né? Ele simplesmente lança o que ele tem a dizer, que será captado das mais diversas maneiras por indivíduos isolados, e isso representa então o quê? Uma disseminação e uma perda, né, daquilo que se tem a dizer, né? Isso certamente acontece em função da dissolução, né, do espaço público. Cada vez mais imediata e cada vez mais também massificada. Apesar de nós vivermos num mundo que é dito como sendo a história do triunfo do indivíduo, né? Do indivíduo, dos seus direitos, das suas liberdades, né? É o que se proclama. Bem, então, a identidade do indivíduo no mundo contemporâneo, ela é obtida através da sua identificação com a massa, né? Não é uma identificação coletiva ou comunitária, como já foi, né, outras vezes, mas é uma identificação com a massa, isso é com um anonimato. Então você tem o paradoxo aí de que o progresso, né, do individualismo contemporâneo, né, acaba dando numa identidade que se confunde com o anonimato. E digamos assim, essa identidade anônima, ela é oferecida ao indivíduo pelos meios de comunicação, né, pela cultura de massa, que é onde ele pode encontrá-la, já que ele não tem mais como construí-la num sentido estritamente individual, né, ou como construção da sua singularidade mesmo, né. E é claro que, nesse sentido, o sistema, inclusive os sistemas de comunicação, né, não podem tolerar algum tipo de singularidade crítica, né. Então, realmente há uma recusa, né? Há uma recusa da presença do intelectual na medida em que ele traz um discurso, né, dissonante, né? Dissonante na forma e dissonante no conteúdo, né? Quer dizer, alguma coisa que não se adapta, né, àquela latitude de contestação que pode ser admitida, né, nos meios de comunicação. Você vê, por exemplo, que isso é perfeitamente visível nos programas em que se discutem problemas que existem, né, na TV. Você veja que a latitude de contestação é bastante limitada e muito bem delimitada, né? É por isso, então, que um discurso singularmente crítico não encontra o seu lugar, né? Por outro lado, como o intelectual é sempre instado a falar nesses próprios meios de comunicação de massa, né, a recusa aí por parte dele, né, em se adaptar a essa situação é visto como silêncio e omissão, né? Então vem de novo aquela famosa e propalada Torre de Marfim, o isolamento, etc., né? Mas é uma situação, né, principalmente motivada, né, por essa uniformidade do discurso que os meios de comunicação exigem, né, ainda quando voltado para uma discussão, para um debate ou para aquilo que é visto como tal, né? Na imediatez e com aquela velocidade, né, exigida pelo mundo contemporâneo e principalmente pelo caráter supérfluo da informação, né? Pelo caráter superficial, melhor dizendo, da informação, né? Então, há que se passar muito rapidamente por ela, né?
porque qualquer tipo de aprofundamento quebra o ritmo, né, exigido por essa ideologia, né, da velocidade contemporânea. Olha, assim como é muito difícil você adotar uma atitude propositiva em relação aos acontecimentos de maneira geral, também é muito difícil você vislumbrar uma saída, né, naquilo que diga respeito à situação do intelectual. Isso decorre de que o intelectual, ele é, como todos os outros, vítima da incerteza, mas a incerteza o atinge mais profundamente, né? Porque, bem ou mal, o intelectual é aquele que aspira o conhecimento, portanto, aspira a verdade e alguma certeza, né? Como nós vivemos numa época em que isso é impossível, né, a situação do intelectual ela tende ainda a ter menos probabilidade de solução e de saída, né, do que a gente pode admitir no geral, né? E é nesse sentido que eu não vejo como nós pudéssemos, por exemplo, projetar no futuro algum tipo de atitude, algum tipo de reformulação da atitude do intelectual que viesse a superar, né, a crise que se vive atualmente, né? E, portanto, eu acho que a tarefa imediata, né, é justamente aprofundar, né, a crise e tentar estabelecer as suas razões, né, para poder compreendê-la, né? Agora, a superação e um novo horizonte, né, que pudesse se abrir para a tarefa do intelectual, eu acho que é muito difícil de vislumbrar por enquanto. Porque as certezas humanistas do início da modernidade geraram promessas. Como as certezas foram substituídas pelas incertezas, as promessas não puderam ser cumpridas, né? Então, nós temos aquela sensação de mal-estar, né, de que a história está em dívida, né, conosco, de que a modernidade está em dívida conosco, uma vez que as promessas, mesmo aquelas que pareciam plausíveis e dentro de parâmetros bastante racionais, né, não puderam ser realizadas, né? E, portanto, nessa fase, né, de crise da modernidade, realmente a honestidade intelectual consiste em conviver com a incerteza, né? Tenho a impressão que qualquer outro tipo de atitude seria um dogmatismo, né, ingênuo e também, em certo sentido, perigoso, né? Porque a adoção de certezas simplesmente para preencher o vazio, né, ela pode gerar consequências sérias, né, em termos de totalitarismo, em termos de dogmatismo e etc. Então, eu acho que realmente a atitude honesta hoje em dia, né, é a convivência com a incerteza e talvez até o seu aprofundamento. Eu acho que talvez não propriamente o nascimento do intelectual, do novo tipo de intelectual, mas o surgimento do cidadão verdadeiramente protagonista da sua história, né? E que tenta, então, representá-la para si e para os outros e mostrá-la através de outras categorias que não são aquelas trazidas de fora da situação, através de esquemas sociológicos e históricos normalmente aplicados, né, a essas situações. Então, nós estamos vendo que aqueles grupos e aquela classe que tradicionalmente, no máximo, conseguiam ser coadjuvantes das elites, né, tentam agora se colocar no plano do protagonismo histórico. E isso certamente traz uma nova visão, né, deles mesmos, né, do mundo em que vivemos. E isso é alguma coisa que não necessariamente se coloca como uma visão intelectual no sentido clássico, mas pelo contrário, ela é uma visão oferecida aos intelectuais no sentido de que eles possam renovar, né, a própria visão que eles têm do mundo e da história e principalmente das contradições contemporâneas. Um trabalho intelectual do cidadão, a gente poderia dizer, não é? No sentido de que você não tem mais, enfim, para usar essa palavra, a aura, né? O que você tem justamente nesse tipo de movimento, nesse tipo de reflexão, né, é alguma coisa que se dá ao mesmo tempo em que desaparece a aura do intelectual, né?
E isso, claro, é um trabalho intelectual, é um trabalho de desvendamento, né, e de crítica da sociedade, né, mas é uma crítica que se dá muito mais através de mecanismos internos, né, em que aqueles que seriam os tradicionais objetos, né, da história da sociologia, né, agora se colocam como verdadeiramente sujeitos da própria história, né, e tentam desvendá-la ativamente, né, não apenas oferecendo subsídios para que outros o façam, né, mas assumindo, né, esse trabalho integralmente. Você tem uma espécie de inversão em que não é aquele que se assume como intelectual que é levado ao compromisso, mas é alguém que já nasce comprometido com a sua situação e com a própria miséria da sua situação, que se vê na condição de refletir sobre isso. Eu acho que a tomada de consciência de uma prática histórica permeada pela contradição, né? E isso é refletido a partir de uma experiência intensa, né? Dessa própria contradição. E, portanto, é alguma coisa diferente de uma abordagem teórica da contradição, embora ainda exija uma atitude intelectual, para que isso chegue a um nível de consciência que possa, digamos assim, antever algum tipo de transformação, modificação, né? Porque amplia o poder do conceito, que no caso os intelectuais creem muito, né? O Adorno dizia o seguinte: há que se ir para além do conceito, mas por meio dele, né? Eu acho que justamente esse tipo de prática reflexiva, né, desses movimentos, eles apresentam ao intelectual uma maneira dele, sem renunciar ao trabalho conceitual, ir além do que normalmente se iria dentro desse tipo de quadro lógico. Eu acho que isso aí é justamente aquilo que pode ainda dar algum sentido ao futuro, né? Quer dizer, há uma certa experiência, né, daquilo que é desumano ou inumano, né, faz com que a pessoa acorde para possibilidades humanas e venha a reivindicá-las, em vez de permanecer, né, cada vez mais adaptado à miséria e cada vez mais fazer com que essa situação seja permanente, né? Eu acho que a situação inumana, quando leva a esse tipo de consciência, né, então aí você pode ver uma possibilidade de, através justamente disso, né, através dessa negatividade toda, você chegar a alguma possibilidade de futuro, né? Porque, normalmente, o que nós vimos é uma estratificação muito rígida, né, em que as pessoas sequer têm possibilidade de tomar consciência das contradições que permeiam a sua situação, né? E, bem ou mal, isso tem acontecido, essa tomada de consciência tem acontecido, né? Por diferentes vias, né? Então, eu acho que essa direção, né, principalmente se ela for associada, né, a um trabalho que pode ser desenvolvido pelo próprio intelectual no seu sentido mais tradicional, né, ela oferece uma perspectiva crítica concreta.